A pergunta que eu fiz quando o Piperno chegou aqui, boa noite, Piperno, não deveria ser mais fácil para o Palmeiras? Boa noite. Boa noite, seu Flávio Mauro, um abraço ao nosso amigo. Deveria, em tese sim, aliás, eu acho que se o Água Santa for o campeão paulista, ele vai ser o campeão paulista mais surpreendente de todos os tempos. Agora, eu acho que ele também mostra alguns problemas que o Palmeiras vem tendo. Por exemplo, o Dudu, embora tenha feito um primeiro tempo razoável hoje, é um jogador que em fase muito ruim, se a gente analisar o que ele fez do começo do ano para cá. O Dudu, por exemplo, não consegue fazer gol, ele está com muita dificuldade para finalizar. Não fez nenhum gol esse ano. Não fez nenhum gol, você vê. O Palmeiras está jogando hoje pela 16ª vez. Tá faltando um pouco de, explosão e tal. E o Dudu é um jogador difícil para ser mexido, para ser trocado. O Palmeiras ainda deve tem que fazer melhores ajustes no seu meio campo. Eu tenho dito isso desde o começo do ano. Eu acho que os jogadores são bons, mas é um Palmeiras, veja, não existe mais o time que joga com 2 meias, eu falo isso sempre. Não existe mais o time de Veiga e Scarpa. Agora, é o Veiga com três atacantes. E até por isso hoje ele optou pelo Breno Lopes, um jogador muito abaixo de outros que o Palmeiras tem. Então, esses problemas eles têm que ser rapidamente corrigidos. O Campeonato Paulista, eu acho que era o período de teste para tudo isso, mas veja, na semana que vem já tem Copa Libertadores. Então, na quarta-feira, a temporada vai começar de verdade. E o Palmeiras precisa apressar esses ajustes. Boa noite, Mauro César. Mesma pergunta, né? Não deveria ser mais fácil? Normalmente essas equipes surpresas, quando elas chegam na final contra um grandão, não costumam ser páreo. Parece que a coisa está engrossando aí para o Palmeiras. Boa noite, Mauro. Boa noite, Flávio, Piperno, amigos. Assim, o Palmeiras, nesse jogo de hoje, faz um esforço muito grande para entrar na turma dos grandes clubes do futebol de São Paulo que protagonizaram grandes vexames nessa temporada, né? Do Santos, que nem foi para a fase de mata-mata, o Corinthians eliminado pelo Ituano, o São Paulo caiu justamente para o Água Santa, o próprio Bragantino, né? Esse é assim, um jogo em que o jogo está nos instantes finais, 2-1 para o Água Santa, e é um placar absolutamente justo, porque as chances claríssimas foram criadas pelo time ali de Diadema, no segundo tempo especialmente. Bola na trave, defesa difícil do Everton, chances claras, finalizações dentro da área. Eu acho que isso evidencia algo que eu já tenho falado há algum tempo. O Palmeiras, ele nesse ano, ele permite mais finalizações dos seus adversários do que, por exemplo, do Brasileiro do ano passado, sendo que enfrenta oponentes tecnicamente inferiores da Série A. É algo que chama bastante atenção. E hoje também, até agora, já são 14 finalizações da equipe do Água Santa, 4 na direção do gol e 2 nas redes, né? Uma na trave, né? Que entra na estatística não como finalização certa, mas é um lance de grande perigo, né? E detalhe, até o primeiro gol do Água Santa, ele acontece numa jogada de escanteio, mas o escanteio, ele sucede, logo em seguida, a uma jogada em que o Água Santa tinha 2 contra 1, a bola não foi passada para o Mezenga, né, que estava livre, e a chance foi perdida. Vai para escanteio e na cobrança sai o gol. Ou seja, até o escanteio, que gerou a jogada do primeiro gol, que foi de uma cobrança de escanteio, teve antes dela uma outra chance clara. Vitória justíssima do Água Santa, uma atuação realmente pífia do Palmeiras, que merecia perder e perdeu de uma maneira mais dramática, né? Porque toma o gol no final sem tempo de reagir. Poderia e deveria ter tomado esse gol mais cedo. Aí veio o castigo no gol do fim. O jogo está encerrado nesse exato momento. Como o Mauro está dizendo, e você que está chegando agora, o jogo acabou, você vem para o nosso debate diretamente. Meu caro Fábio Piperno, o Guardiola costuma dizer que o terceiro ano é muito difícil, porque somente se você ganha, vai diminuir na pegada, vai diminuir na motivação. O Campeonato Paulista, obviamente, não é um campeonato brasileiro, não é Libertadores. O Palmeiras ganhou tudo isso. Ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou uma série de coisas. E aí veio o Campeonato Paulista, que ele também já ganhou, que depois, o ano passado tinha motivação, não ganhou o Campeonato Paulista ainda e tal, vamos completar tudo. Nesse momento, o Palmeiras ganhou tudo. Simplesmente tudo, inclusive o Campeonato Paulista. E aí ele pega um time que vem com uma motivação gigantesca e acaba, né, cedendo esse resultado no último minuto.
Neste momento, nós estamos também na Rádio Jovem Pan e vamos falar sobre essa vitória do Água Santa por 2-1. Já estamos com o Mauro César e com o Fábio Piperno. Piperno, dá para motivar um time depois de ganhar tanta coisa, inclusive um Campeonato Paulista, para brigar contra um time obviamente muito inferior e para ganhar um Campeonato Paulista? Olha, Flávio, eu acho que dá para motivar sim, mas eu acho também que aí outras questões elas vão acabar ganhando mais importância. Por exemplo, você citou então o que o Guardiola disse sobre o terceiro ano. Essa é a terceira temporada cheia do Abel. Então, por exemplo, o Palmeiras tem vários jogadores que são praticamente intocáveis, porque a base desse time ele já vem há muito tempo. A gente já falou aqui, o Palmeiras hoje não tem praticamente titular nenhum que chegou no clube há pouco tempo. Todos estão aí há muito, já há algumas temporadas. O Palmeiras não contrata um lateral direito, por exemplo, desde 2017. O Marcos Rocha, o Mike e tal. O Gustavo Gomes chegou em 2018, o Everton também. O Murilo só que chegou um pouco mais recentemente, aliás, ele e o Piquerez, mas esse recentemente, um é em 21, outro no começo de 22. E assim, então, claro que é a primeira derrota do Palmeiras no ano, não é o fim do mundo e tal. Mas aí, então, assim... Tem isso também, né? Tem aquela coisa do campeonato invicto, igual 71. Igual 71. Mas essa também. Perdeu isso. Aliás, tanto ano passado como agora, o Palmeiras perde a invencibilidade no primeiro jogo da final. Mas aí, o Flávio, tem, assim... Veja, o Palmeiras daqui a pouco vai ter o Arthur. Não vamos nem pensar na final de domingo que vem, mas vamos pensar assim um pouquinho mais à frente. Então daqui a pouco o Palmeiras vai ter o Arthur. O Endrick, para mim, faltava o que aconteceu hoje, um gol. E o Endrick estava ansioso e tal. Você vê que ele só depois no final do jogo, aos 37 minutos, ele faz uma jogada excepcional, no espaço curtinho, cruza, que o Fabinho não consegue finalizar. Mas o Endrick vai ser um jogador diferente. Aí é o seguinte, se você tem o Endrick jogando bem, eu acho que isso vai agora acontecer. E tem o Arthur, mais o Rony, mais o Dudu, não vai caber todo mundo. Aí você vai chegar, por exemplo, no Dudu, e essa é uma questão espinhosa, fala, Dudu, é o seguinte, em 2023 você não conseguiu jogar bem ainda. Então, vou te deixar sentado um pouquinho fora. É para, enfim, você toma um ar, né? Dá um tempo, alivia um pouco aí a pressão e tal. Claro que o Abel é um cara com tamanho para fazer isso no Palmeiras hoje. Mas será que ele faria? Então, para mim, essas questões elas vão ser muito importantes daqui para frente. Bruno Prado, que comentou o jogo na Jovem Pan, na rádio, né, na AM, na FM, em toda a rede Jovem Pan, 2-1 pro Água Santa, realmente um resultado que eu jamais teria apostado no nosso Bob. Jamais. Não, imagina. É um resultado que eu, nem de longe imaginaria. Foi correto? O que aconteceu, Bruno? Boa noite. Boa noite a todos. Acabou sendo justo, sim, né? Foi um jogo. O único momento que o Palmeiras foi melhor que seu adversário foi no início, né? Nos primeiros 20, 25 minutos. Ali até mais espaço do que o esperado. O Palmeiras criou boas oportunidades. O Palmeiras, pelos lados, tanto o Dudu na direita, o Breno Lopes na esquerda, com muito espaço. Depois o jogo equilibrou no primeiro tempo. O Palmeiras, no finalzinho, tomou um gol de bola parada que saiu até de um escanteio em que o Água Santa foi um erro, acho que do Zé Rafael. Ele foi sair, ele perdeu. Aí ficaram 2 contra 1 e o Lucas Tocantins não tocou no Bruno Mezenga. Acabou saindo o escanteio. No escanteio saiu o gol do Água Santa. Palmeiras volta, faz um gol também de bola parada com o Endrick logo no início do segundo tempo. E depois teve um momento muito ruim do Palmeiras ali. Teve uma sequência do Água Santa por alguns minutos em que o Água Santa teve chances claríssimas de marcar, né? Ali teve pelo menos 3 chances muito claras de marcar. O Palmeiras marcando mal, o Gabriel Menino tomou amarelo num lance que ele teve que matar. O Palmeiras errando saída de bola. Ali parecia até um time um pouco desconcentrado. Talvez no momento que tenha feito o gol deu uma relaxada. O Água Santa levou perigo, o Abel mexeu, ali tinha que mexer mesmo, tirou o Dudu. Dudu começou bem o jogo, mas depois caiu de novo, entrou o Giovani, saiu o Menino com cartão, entrou o Fabinho, ali reequilibrou. Mas o Palmeiras não passou a ser melhor que o adversário, ele parou de tomar pressão, ele reequilibrou o jogo, até ficou mais com a bola, mas só estava conseguindo chegar em bola parada, ou de escanteio ou até de lateral, direto na área. E no final tomou o segundo gol,
Ali já parecia que terminaria 1-1, mas tomou o segundo gol. De qualquer maneira, por esse momento do segundo tempo, o Água Santa acabou melhor. O Água Santa poderia ter feito gols ali naqueles 10 minutos, que foi um caos total no Palmeiras. É um resultado que surpreende, também não esperava uma vitória do Água Santa hoje, mas o Palmeiras não fez uma boa partida. Só no início do jogo, acho que só os 20, 25 minutos do primeiro tempo é que o Palmeiras foi bem e depois, no máximo, ele equilibrou o jogo e teve um momento que o Água Santa esteve bem melhor e teve chances claríssimas de marcar. Mauro, quando tá um jogo assim, a pergunta é a seguinte: o Água Santa ganhou 2-1, culpa do Palmeiras ou culpa do Água Santa? Acho que assim, claro que tem muitos méritos aí do Água Santa, né? Uma partida de um time bem treinado, um time organizado, mas um time evidentemente com recursos muito menores. O Palmeiras tem muita responsabilidade. Se o time mais forte faz uma partida, uma atuação dentro daquilo que se espera, aquilo que pode e deve apresentar, as chances do time mais fraco, elas ficam muito menores. E hoje, essa vitória do Água Santa, ela não reflete assim, não foi fortuita. O time jogou fechado, achou um contra-ataque, a bola parada, fez um gol. Não. Fiz 2 gols, como o Bruno estava dizendo. O primeiro gol surge de um escanteio e antes do escanteio uma chance clara desperdiçada por uma bola que não foi passada. E no segundo tempo, outras chances claras. Bola na trave, defesa do goleiro, chute cara a cara, ou seja, finalizações dentro da área, em ótimas condições para marcar. O time produziu, ele gerou. E isso, evidentemente, porque o Palmeiras tem sido um time muito mais vulnerável. Um time que, como eu disse há pouco, permite muito mais finalizações dos seus adversários do que permitia, em média, no Brasileiro do ano passado, quando jogava contra times mais fortes do que os do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista. Então, acho que entra um pouquinho de cada um. Mas tem um peso grande aí do Palmeiras, sim, sem dúvida alguma. A atuação do Palmeiras foi ridícula. Existe um certo pudor de falar essas coisas, né? A atuação do Palmeiras foi um papelão. A atuação ridícula, péssima, pífia. Só se elogia o Palmeiras ultimamente. Ganha de 1-0 do Ituano com um gol discutível. Não, mas a solidez do Palmeiras e tal. Ganha de 1-0 do São Bernardo, uma boa equipe, tudo, mas o São Bernardo. Não, o Palmeiras não perde, só vence. Gente, o Palmeiras vem há algum tempo já flertando com isso. Vitórias apertadas contra adversários muito inferiores e hoje perdeu merecidamente. Isso tem que ser dito.